escreveria tanta coisa pra você. Mas eu não tenho esse. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Ricardinho, boa noite. Ricardinho, a Lúcia, Adriana, seja bem-vinda também. Meu amigo, deixe estar em algum lugar. A Ângela, o William e a dona Guilmar, sejam bem-vindos. Zezé, olá Zezé, tudo bem? A Leda, boa noite Leda. Fátima Dove, boa noite Fátima. Michele, Cecília, seja bem-vinda Cecília, boa noite. Minha alma em meus lábios deseja te abraçar. Complexo de paz, sua paz. Rosângela, boa noite também, seja bem-vinda. Eveline, olá, tudo bem? E quem sabe outro dia, além do arco-íris, Cido, boa noite Cido, seja bem-vindo. Cláudio Honor, boa noite. Reinaldo, boa noite meu amigo, tudo bem? azul, Silvano, seja bem-vindo Silvano. minha voz se junte a outras vozes num coral de luz do infinito. Cido, boa noite Cido, seja bem. Então, meu pobre coração, Helena, seja bem-vinda também Helena. Natália, muita paz para você também. Selma, boa noite, seja bem-vinda. precisar escrever Ana Cristina, coisas que só o amor consegue dizer. nós colocamos aí essa musiquinha de fundo para nós iniciarmos. É uma música, um tributo a Chico Xavier, exatamente porque hoje nós... É até meio complicado, né? Às vezes a gente falar comemorar, mas hoje fazem 18 anos do desencarne deste grande companheiro, deste grande amigo, deste grande médium que deixou muita coisa para nós. E que nós possamos, como sempre o fazemos, lembrar dele com muito carinho. O Reinaldo, o tema é por sua conta, você já sabe. Vamos então fazer a nossa prece inicial? Que nós possamos então agora nesse instante elevar nosso pensamento. E justamente, creio que é um espírito que nós não temos muitas dificuldades em identificar a sua evolução, porque determinados espíritos nós não conhecemos a vida, não conhecemos o trabalho, mas em se tratando de Chico Xavier, nós podemos com muita tranquilidade dizer que ele está sim em condições de emitir as suas energias e vibrações ao nosso planeta, e em especial ao nosso próprio país. Que as nossas orações iniciais se concentrem nesse instante na sua figura, no seu trabalho, nas suas virtudes, na sua própria vida, que com certeza serve de exemplo para todos nós. Que essas energias do nosso querido Chico Xavier, cuja aura, como diz alguns, quando estava encarnado, atingia o raio de cerca de 14, 15 metros. Imaginemos desencarnado, o que ele não poderia
fazer pela humanidade. Reverência a este grande espírito amigo, contemporâneo de praticamente todos nós, e que aqui esteve, dando um verdadeiro testemunho de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Deu sequência ao processo de codificação da doutrina espírita iniciado por Kardec. E hoje nós temos uma gama enorme de informações que mais facilmente nos conduzirá a Deus. Realmente é muita alegria que a gente lembra com muito carinho, que a gente lembra do nosso querido Chico, que, como nós dissemos, está aí há 18 anos, renasceu no plano espiritual para viver exclusivamente a vida espiritual, porque aqui ele vivia, né? Tanto a espiritual quanto a vida física. Agora ele renasceu para a vida espiritual há 18 anos. Então, que nós possamos lembrar com muito carinho dele. Aqui mais uma vez o nosso boa noite às pessoas que entraram depois, a Anitta, Maria das Graças, a Edira, o Somilton, a Rita, a Terezinha, Marcileia, Guilherme, a todos os seus compartilhamentos, a Vânia e a todos aqueles que forem entrando no decorrer das nossas reflexões essas que girarão em torno do livro Céu e Inferno, na sequência dos nossos estudos sobre o Código Penal da Vida Futura. E o Código Penal da Vida Futura, como vocês sabem, compõe-se justamente de alguns princípios que Kardec elaborou através da comunicação dos próprios espíritos para, de uma certa forma, sintetizar todos os conhecimentos que nós precisaríamos ter sobre esta vida, sobre esta existência pós-morte, sobre aquilo que poderia ou que nós vamos aguardar com muita tranquilidade depois do nosso desencarne. E isso nos auxilia, sobretudo, a trabalhar o nosso próprio presente. Como nós dissemos no início deste estudo, o próprio Código Penal ou a legislação criminal dos homens, elas possuem duas finalidades. Uma delas é justamente proporcionar uma sanção àqueles que desrespeitam a lei. E quando existe uma sanção para aqueles que desrespeitam a lei, essa sanção também tem aquilo que chamamos de caráter de prevenção geral. Porque todas as pessoas, sabendo que se praticar determinado fato terão uma consequência, elas evitarão praticar estes mesmos fatos. Então tem este caráter de prevenção geral. E o Código Penal da Vida Futura, a gente pode também trazer para nós com essas mesmas características. Ele vai apresentar aqueles que retornarem à pátria espiritual, principalmente, mas para nós aqui também, o que poderia os aguardar. Por isso que chama Código Penal da Vida Futura. O que poderia os aguardar quando eles para lá retornassem. Assim como nós que aqui estamos, justamente servindo de alerta para nós identificarmos os nossos comportamentos de hoje para facilitar a nossa vida amanhã. Então está aí uma prevenção geral que este Código Penal da Vida Futura deve nos apresentar. Nós estamos estudando, estamos vendo, e nós paramos, dentre esses 33 artigos, podemos assim chamar, que Kardec coloca, nós paramos ali no 19. Paramos no 19, começamos inclusive, ou falamos do 19, mas eu gostaria só de trazê-lo para fazermos este link com a nossa aula passada. O 19, Kardec vai exatamente nos lembrar mais uma vez a questão da lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio. E como nós estamos estudando céu, estamos estudando inferno, e principalmente com a certeza de que céu e inferno nada mais são do que estados de consciência ou estados de alma, pela lei de liberdade e pelo livre-arbítrio que todos nós temos, o próprio Kardec conseguiu concluir, através das informações que os espíritos trouxeram, que o tempo de pena ou de
castigo, se podemos assim dizer, será de acordo com a sua própria liberdade. Mas essa liberdade ela está limitada. Ou melhor dizendo, este tempo de sofrimento ele está limitado ao nosso próprio arrependimento. Por quê? Porque quando nós nos arrependemos, e claro, quando nos arrependemos do fundo do coração, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, aí nós colocamos um marco, nós colocamos um ponto inicial para o processo de recuperação, para o processo de regeneração, para o processo de reparação, que vai justamente fechar este ciclo destes atos, dessas condutas ou desses pensamentos que, de uma certa forma, geraram prejuízos para nós e para outras pessoas. Então, o arrependimento é justamente este marco para um recomeço. Então, qual vai ser o tempo do meu sofrimento? Qual vai ser o tempo da minha expiação? Aquele tempo necessário para que você consiga se arrepender. Lei de liberdade. Como a gente falou em outros dispositivos, não existe nada de absoluto no universo a não ser Deus. Tudo mais é relativo, e essa relatividade serve justamente para que nós não nos preocupemos, muito pelo contrário, que nós tenhamos essa certeza de que podemos depender exclusivamente de nós para sairmos de qualquer zona de conflito, de qualquer zona de sofrimento, exclusivamente de nós. Depois, no item seguinte, no 20, Kardec vai trazer que, por pior. E aí, como é que nós devemos entender pior? Eu gostaria de entender pior por menos evoluído fosse a criatura. Ou por mais imperfeições que ela venha a possuir. Que esses são os termos que a gente tem aprendido com Kardec. Porque falar de pessoas que são más, eu acho que não é uma expressão muito adequada. Por quê? Porque o mal não tem existência real. Então a gente até evita falar desse tipo de expressão ou essas características. Então, por mais imperfeições a pessoa tenha, ou, como diz Kardec, por pior que seja, todos nós temos um anjo de guarda que Deus designa com a função de nos conduzir para o caminho do bem. Todos, absolutamente todos, não tem ninguém desamparado neste universo. A gente vai aprender lá no Livro dos Espíritos, quando estivermos estudando sobre os anjos de guarda, que pode acontecer um certo afastamento deste anjo de guarda, justamente por quê? Porque ele não está conseguindo ter acesso à nossa própria mente para nos auxiliar. Se o objetivo dele é nos auxiliar e ele não está conseguindo ter acesso, pode ocorrer um afastamento, mas esse afastamento não significa abandono. Ele continuará, principalmente de onde estiver, velando por nós e tentando nos auxiliar. Só que muitas das vezes tentando nos auxiliar através de outras pessoas, através de outros fatos, através de outros episódios e inclusive aí vem as leis divinas como são perfeitas, inclusive através da própria dor, para nos despertar. Então, por pior que seja a criatura, ou por mais imperfeições possa ter a criatura, Deus não o abandona. Ele tem ao seu lado um anjo de guarda que tem essa função de velar, de zelar pela sua vida, de auxiliá-lo, principalmente tentando lhe inspirar bons pensamentos, bons conselhos para que ele retome essa caminhada, porque Deus não quer o sofrimento de nenhuma criatura. Absolutamente. Pelo contrário, Ele quer que todos sejamos felizes. E como nós já vimos em outros pontos, Ele quer que nós sejamos felizes, mas que nós conquistemos essa própria felicidade para que a gente experimente esta glória por termos atingido este ponto culminante que é justamente da própria felicidade. Porque sem nenhum tipo de trabalho, sem nenhum tipo de esforço, qual mérito nós teríamos? Quanto valor nós daríamos à própria felicidade? Então, Deus deixa isso para que nós mesmos busquemos. E no Código Penal da Vida Futura,
Kardec vai também tratar essa matéria, essa questão. O único detalhe neste tópico 20 é exatamente esse, que o anjo de guarda que todos nós possuímos, ele vai agir respeitando aquilo que nós falamos no item anterior, a lei de liberdade, vai respeitar o seu livre-arbítrio, porque ele não pode exercer sob pressão este chamamento ou tolher o seu próprio livre-arbítrio, a sua liberdade. Tá? A gente vai ver isso também quando estivermos estudando a lei de liberdade, lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Então, o tópico 20, Kardec vai dizer, fiquem tranquilos, ninguém está desamparado. Tanto é que todos nós, em qualquer momento que nós quisermos, nós podemos chamar, podemos invocar o nosso anjo de guarda, que ele com certeza nos auxiliará da melhor forma que nós necessitarmos. A gente só precisa diferenciar um pouquinho disso. Por quê? Porque tem gente que quer determinadas coisas, mas ele não precisa dessas determinadas coisas. E aí depois falou, opa, peraí, meu anjo da guarda não me ajudou porque ele não deu aquilo que eu queria. Mas aquilo que você queria era aquilo que você precisava? Então nós precisamos identificar bem o que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. Depois, o tópico 21, ele também é bem interessante, porque Kardec vai trazer ali para nós a responsabilidade pessoal. O que seria responsabilidade pessoal? A responsabilidade por tudo aquilo que nós estamos experimentando hoje, seja pela dor, seja pelo sofrimento, assim como pelos próprios méritos. A responsabilidade, ela é exclusivamente nossa. E é claro que a gente volta muito para a questão da dor, para a questão do sofrimento, né? Então, todo o sofrimento que eu experimento hoje, ele foi provocado por mim mesmo. A responsabilidade é totalmente minha. Aí nos faz lembrar daquela passagem que está lá no Evangelho, e é algo bem interessante, né? Não sei se vocês prestaram atenção, no Evangelho de João, no capítulo 9. O capítulo 9 do Evangelho de João, ele tem apenas um título, ele tem apenas um ensinamento, que é a cura do cego de nascença. O capítulo 9 do Evangelho de João, do versículo 1 até o 41, só fala do cego de nascença. E, gente, são tantas informações que a gente pode extrair deste texto, sobretudo informações relacionadas com a reencarnação, que muitos de nós não conseguimos buscar ou extrair dali. Sim, às vezes nós pegamos para fundamentar essa crença da reencarnação em diversos outros textos, mas nesse exclusivo de João, capítulo 9, a cura do cego de nascença, ele nos traz tantas informações que, se a gente pegar e fazer uma análise profunda, nós vamos extrair dali diversos pontos que vai justamente comprovar que desde aquela época, os fariseus, os próprios essênios, acreditavam na reencarnação. Mas não é o ponto das nossas reflexões. Estou aqui simplesmente falando porque no item 21 do Código Penal da Vida Futura, Kardec vai falar da nossa responsabilidade pura e exclusiva por toda a dor e sofrimento que nós experimentamos. E a gente lembra dessa passagem da cura do cego de nascença, porque naquele instante os discípulos perguntaram para Jesus, peraí, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele mesmo ou foi os seus pais? Olha que interessante, só para vocês verem como ali nesse texto podemos extrair a questão da reencarnação. Como é que ele poderia ter pecado nessa encarnação se ele nasceu cego? Se ele nasceu, ele já trouxe consigo. E se a culpa foi dele, dessa própria cegueira, não foi nessa encarnação, só pode ter sido numa outra anterior. Tranquilo. Mas a questão principal que as pessoas discutem nesta parábola, nessa passagem ou neste milagre de Jesus, é com relação aos seus pais. Poderia alguém ser responsabilizado pela culpa, pelo ato de outras pessoas? Isso eu gosto também sempre de dizer quando nós vamos
culpar os outros por aquilo que nós estamos passando. Ah, eu estou nessa situação porque fulano fez isso comigo, porque ciclano me traiu. Ah, eu estou assim porque fulano me deixou, fulano me abandonou. Será que o outro é responsável por aquilo que nós passamos, por aquilo que nós sofremos? Tá? Então cuidado, responsabilidade sempre pessoal, está aqui no Código Penal da Vida Futura. E eles perguntaram isso para Jesus, só para abrir um parênteses, para ficar um pouco claro para vocês, porque, primeiro, era um povo que tinha como base da sua própria religiosidade o Pentateuco. Então tudo aquilo que Moisés trouxe, tudo aquilo que Moisés escreveu, todos aqueles 613 dispositivos que a lei mosaica possui, eles levam aquilo a ferro e fogo, eles acreditavam piamente. E lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, vai ter uma passagem que vai falar, sim, que poderia ser atribuído. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para questões de tradução. Tá? Por quê? Porque na Bíblia, comumente, ou a mais utilizada, as pessoas vão traduzir este trecho como Deus estaria punindo ou castigando os filhos pelos erros dos pais até a terceira e quarta geração. A maioria das Bíblias traz esse tipo de tradução, mas tem outras Bíblias que vão trazer uma tradução ou vão colocar algumas palavras diferentes. E aí a gente tem que saber como é que era o hebraico daquela época para a gente conseguir entender. Estou só abrindo parênteses para ficar claro, a gente não está estudando essa passagem, ok? Tá? Então vocês vão ver algumas traduções dizer que Deus visitaria a iniquidade pelos erros dos pais. Ele visitaria uma iniquidade pelos erros dos pais. Ele acompanharia os filhos fazendo esta visita pelo erro dos pais. Como é que nós poderíamos interpretar isso? Ou tem outras traduções que vai dizer que Deus estaria visitando a maldade nos filhos pelos erros dos pais. Então veja, o negócio é bem complicado e delicado. Fechando parênteses, então, só para poder lembrarmos que a responsabilidade é nossa. E fechando, só esses detalhes desta própria passagem bíblica, vocês vão ver ali todo o desenrolar de um inquérito ou de um processo que os judeus estavam exatamente conduzindo para tentar pegar Jesus. Todo o capítulo 9 do Evangelho de João, ele vai falar nisso. Eles tinham um processo e através desse processo eles queriam pegar o Cristo. Por isso foram vários interrogatórios, foram várias pessoas e testemunhas que foram ouvidas. E Jesus simplesmente deixou claro para eles, não foi ele e nem foram seus pais. Ele nasceu assim justamente para manifestar a glória de Deus. E Amélia Rodrigues, que é uma das grandes também intérpretes, sobretudo daqueles personagens da época do Cristo, em diversas obras, ela vai dar sequência a essas histórias. Ela traz para nós justamente isso. No caso daquele cego de nascença, não era nenhum tipo de resgate. Ele escolheu passar por essa prova justamente para auxiliar o próprio Cristo nesta sua tarefa. Então Jesus falou, não foi ele e nem foi seus pais. Por quê? Porque ali não se tratava de uma expiação, de um resgate. Ali simplesmente alguém que estava buscando uma melhora íntima e resolveu passar por essa prova. Ok? Então, fechando, isso é o que diz o item 21. Eu só explorei um pouquinho mais. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, essa triste mania de querer sempre responsabilizar os outros por aquilo que nós estamos passando. Ah, essa pandemia. Alguém vai falar que tem algum determinado povo que foi o responsável por ela. Não, gente. Nós somos os únicos artífices do nosso próprio destino. A responsabilidade ela é sempre pessoal. Se assim funciona na lei dos homens, não funcionaria na lei divina? A lei divina poderia punir alguém? Ok? Então, passando,
na sequência para o próximo item, o item 22, ele vai falar para nós que as consequências, a gente já estudou em outros itens anteriores, elas são diferentes. Cada espírito vai experimentar de uma forma diferente. Por quê? Porque ele traz peculiaridades. Vocês lembram que a gente falou das atenuantes e das agravantes, que cada um traz dentro de si, para que ele possa ser, por si próprio, julgado pelos seus próprios atos. Então tem muitas circunstâncias que vão envolver. E esse item 22, ele fala exatamente isso, que, olha, temos sim. As consequências são distintas porque vai depender de cada um, vai depender das atenuantes, vai depender das agravantes, mas tem algumas coisas que a gente pode prever sofrimentos parecidos. Aí o que diz Kardec? Aí ele começa a citar exemplos e ele vai citar em diversos outros itens mais exemplos para nós. Ele vai dizer o seguinte, olha, quem é muito ligado e apegado na matéria, ele vai experimentar, por exemplo, uma dificuldade maior para se desprender ou desligar da matéria. É simples, é natural. O que Jesus disse? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sim. Então, peraí. Qual é o meu tesouro? O que eu mais valorizo? A minha vida material, o meu corpo material. Então, se você está tão ligado assim à matéria, automaticamente você vai experimentar uma dificuldade maior de se desprender da matéria. E a gente vai ver na sequência do próprio livro Céu e Inferno que existe um período de perturbação que todas as criaturas passam neste processo de desprendimento da matéria do próprio corpo espiritual. Então, é comum para os espíritos muito apegados à matéria uma dificuldade de se desprender e se desligar da matéria. É inerente a cada um, sim, mas isso é aquilo que Kardec fala, são consequências que nós poderíamos dizer parecidas. E isso é para quê? Para nos alertar. Porque às vezes a gente tem mania de dizer, mas eu não sou assim. Então se eu não sou assim, eu não vou experimentar isso. Calma, você precisa analisar lá dentro de si mesmo. Porque a gente vai ver depois em outros exemplos. O que o orgulhoso experimentaria. O que o suicida experimentaria. Que é exatamente próximos exemplos que Kardec vai trazer para nós. Sobretudo ali no item 24. Mas a gente está falando do 22. Então o 22 só fala isso, Se eu tenho uma ligação muito forte com a matéria, qual vai ser um dos meus maiores sofrimentos? É quando eu me ver ou eu ter que me desligar dela, eu não vou ter tanta facilidade. Aí eu vou ficar o quê? Preso nessa matéria. E eu ficando preso nessa matéria, gente, o que vai acontecer? Aí já é o item 23. Ele fala o seguinte, se você está muito ligado à matéria, mesmo depois desse desprendimento, ou depois desse processo chamado morte, você vai experimentar todas as necessidades do corpo físico. Mesmo não tendo um corpo físico, você vai experimentar as necessidades do corpo físico. E aí vocês imaginem, como é experimentar uma necessidade sem poder saciá-la? É você, por exemplo, falar assim, eu estou com fome, mas você não consegue comer. Vocês já prestaram atenção como é que é realmente sofrido para quem está numa situação dessa? Quem justamente, vamos citar outro exemplo, aproveitando aqui, Kardec vai citar vários. Quem gosta, por exemplo, de se adorar, de se verificar, olha no espelho e fala, não, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, e de repente você desencarna e você vai perceber que as pessoas não vão te olhar, que as pessoas não vão te ver, que as pessoas não vão te enxergar, que elas não vão te elogiar. Imagina só, que suplício não vai ser para a própria pessoa, mas isso é consequência do quê? Daquele apego que ela tinha à própria matéria. É o que Kardec está falando nesse item 23. As pessoas ou os espíritos vão continuar se acreditando vivos. Por quê? Por conta desta ligação muito forte com a própria matéria. E aí, experimentando todas as necessidades do corpo físico, ele vai perceber
que ele pode, em alguns momentos, enganar esta sua vontade quando ele se encosta em alguém, principalmente encarnado, e essa pessoa começa a absorver, e aquela energia ou aqueles fluidos daqueles alimentos ou daquela coisa que ela gosta, passa também de alguma forma a alimentá-lo. Lembram? Perispírito, fluido cósmico universal que nos envolve, nós, ou o espírito se alimenta dessas coisas. Então, vai haver um certo suplício ou uma dificuldade da pessoa ou do espírito trabalhar com isso. E aí, de novo, aqueles itens que nós falamos acima. Por quanto tempo ela vai ficar sentindo ou experimentando essas sensações? Até ela conseguir despertar e entender e, sobretudo, se arrepender para reiniciar a sua trajetória, para reiniciar a sua caminhada. E a gente sabe como é que isso é difícil e complicado. Peguem depois o livro Nosso Lar e vocês vão estudar lá a dificuldade que o governador daquela colônia espiritual teve para abolir aquela sensação da carne para os espíritos que estavam desencarnados. Lá ali, André Luiz fala da dificuldade que ele enfrentou. Por quê? Porque a ligação com a matéria ainda era muito forte. E aí a gente pode experimentar, pode entender como Kardec diz, é o inferno que as criaturas estarão experimentando, ou o sofrimento que elas experimentarão quando não têm saciadas as suas vontades e as suas necessidades. Tá vendo? Precisa ser muito matemático, ou melhor, a gente precisa ter muito conhecimento ou informação para a gente perceber aquilo que Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não é algo muito simples e natural, que aquilo que eu valorizo vai ser exatamente a causa do meu próprio sofrimento? Principalmente se eu valorizo aquelas questões que eu não vou levar, sobretudo após a morte? Então, nós precisamos aprender, enquanto estamos no corpo, todas as necessidades do corpo, elas precisam ser satisfeitas, mas que essas necessidades do corpo não nos domine. A gente até gosta de brincar, né? A gente come para viver ou vive para comer. Por quê? Porque isso aí vai gerar depois uma consequência para nós. De novo, muito ligado, muito apego, muita satisfação, muito prazer no corpo, vamos tentar ou vamos continuar levando esse prazer para lá. E aí estará o nosso verdadeiro inferno. Aí estará o nosso sofrimento. Precisaria de algum tipo de tribunal para nos julgar? Não. Por quê? Porque tudo está na nossa consciência. Kardec está colocando. Isso é o Código Penal da vida futura. É exatamente isso que ele está tentando nos ensinar. Ok? Então, este item 23 fala exatamente esse tipo de coisa. Enquanto nos acreditarmos vivos, vamos experimentar essas sensações que o corpo necessita. E, experimentando essas sensações e não conseguindo satisfazê-los, porque nós não temos mais um corpo físico, aí estará com certeza o nosso sofrimento. Na sequência, no item 24, Kardec vai dizer ainda... Tá? Gente, todos esses itens são mais ou menos, podemos assim dizer, interligados. Tá? Só que Kardec ele foi bem minucioso para explicar para nós. O item 24, ele vai falar que nós vamos trazer também, nós vamos carregar alguns tipos de suplícios. E esses suplícios estão aonde? Não estão em outro lugar. Não é um tribunal que estará lá para efetuar o nosso julgamento. Esses suplícios estão na nossa própria consciência. Então Kardec vai citar um exemplo. Vamos supor no caso de crimes que foram praticados. Você pratica um crime contra determinada pessoa. Você desencarna, você morre. E aí, qual que vai ser um dos seus maiores suplícios? Porque quem que vai te acusar? Tribunal? Não. Alguém vai te apontar o dedo?
Não há necessidade. A sua própria consciência vai falar para você: opa, eu não deveria ter praticado aquilo. Esses dias, até assistindo TV, uma série, não era nem brasileira, norte-americana, eu vi uma pessoa comentando, e ela estava exatamente porque o policial estava investigando, e ela ainda falou: você não é juiz para me julgar e tal, mas ela falou assim: olha, desde quando eu comecei a fazer e agir errado, não sei se você percebe, mas a gente sempre tem uma sensação de que nós estamos sendo vigiados. Nós criamos uma neurose ao redor de nós quando a gente age errado. E aquela sensação de que estamos sempre sendo observados, aquilo nos incomoda. Olha para vocês verem, isso foi num seriadozinho bobo. Mas é o que Kardec coloca aqui. Quando a gente pratica um crime, a gente sabe que este crime é contra as próprias leis divinas. Não precisa ninguém dizer, porque está gravado na nossa consciência as leis. Então, qual vai ser o nosso maior suplício? É justamente ter que ficar ali dentro da nossa mente, convivendo com a figura da vítima constantemente, mesmo a vítima estando a quilômetros de distância. Isso é aquilo que a gente chama de ressentimento, ou que a gente chama de mágoa. Nós trazemos o inimigo para viver e conviver conosco o tempo inteiro. Não é ele que está nos incomodando, não. Somos nós quem trazemos. E aí a gente começa: mas fulano é assim, fulano é assado. E a gente começa a julgar tudo para cima deles. Mas Kardec fala aqui: o suplício para aquelas pessoas que praticam ou que erram na vida é justamente isso: ter a imagem da vítima constantemente na sua memória. E aí ele complementa: ter aquela imagem ou aquela cena. A gente percebe, quem teve a oportunidade de ler alguns livros sobre suicídio, e em especial uma obra clássica, né, Memórias de um Suicida, vai ver e vai identificar que aquela cena do momento fatídico não sai da mente da pessoa. Aquele que se atira debaixo de um trem, ele vai toda hora, a todo momento, repetir essa cena, ele se atirando, o trem passando, cortando os pedaços, ele não vai sair daquela cena. E isso já não é um suplício? Precisa de algum tipo de tribunal? Não, isso já é um suplício para o próprio espírito. Aquele, por exemplo, que suicida dando um tiro, ele vai ver aquela cena e o sangue saindo, escorrendo e não para de sair. Gente, de novo, tudo está onde? Na mente. Por quê? Por conta dessa forte ligação com a matéria. Enquanto nós estamos ligados, e em especial, estou falando do suicida, Kardec vai falar deles de novo, o suicida acha que, destruindo a vida física, ele destruiu tudo. Mas aí não, isso demonstra muito mais apego à própria matéria do que desapego, como muitos pensam. E ele, estando apegado à matéria, não conseguindo suportar ou superar determinadas provas ou dificuldades, ele acha que excluiu, que acabou com a vida, mas não acabou. Então ele vai experimentar como seu próprio suplício ou como seu próprio inferno esta cena dentro da sua mente. Tá? Só para nós fecharmos por conta do nosso tempo, vocês lembram que a gente estava comentando, inclusive estudando o livro Céu, a Gênese, sobre a questão do espaço e sobre a questão do tempo? Vocês lembram que a gente comentou que essas dimensões, a maioria delas, elas estão apenas e tão somente na nossa mente. Os psicólogos, os psiquiatras de hoje sabem muito bem, Augusto Cury fala muito disso, na nossa memória não existe nem futuro e nem passado, só existe o quê? Presente. Porque todas as vezes que nós lembramos da cena, nós trazemos as mesmas emoções. Lógico que com o passar do tempo e com o aprendizado, essas emoções tendem a ficar um pouco mais distantes, até que a gente consiga substituir na nossa memória aquela imagem. Mas, para nós, para nossa mente, não existe passado, aquilo está sendo revivido naqueles momentos. É o que Kardec está fazendo aqui, falando para nós. Tá? Estamos revivendo, e enquanto revivemos, nós estamos sofrendo. O que é isso? O inferno que a gente está justamente tentando ver e aprender. Chegamos ao final de mais um programa. Nós só vimos mais alguns dispositivos desse Código Penal da Vida Futura.
No nosso próximo encontro a gente continua. São 33 dispositivos. Nós vimos hoje até este 24. A gente retoma desse 24, tá? Com certeza ele é muito interessante. Saber essas questões que envolvem a nossa própria mente. Por quê? Porque a gente já pode começar a educar e disciplinar a nossa mente a partir de agora. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O perdão, que a gente já falou nos itens ali 17 em diante. O perdão, que ele é muito interessante, mas o perdão no seu ciclo completo. Tá? Sobretudo arrependimento, expiação e reparação. E aí sim, nós vamos apagando da nossa memória todo este inferno que nós estamos vivendo hoje ou que nós vamos viver no futuro. Muita paz a todos, uma excelente noite para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Amanhã estaremos aqui dando sequência à leitura do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo.